Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos os irmãos e irmãs com um bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Agradecemos mais uma oportunidade que vamos estar aqui fazendo em alguns poucos minutos, normalmente 30 minutos, estaremos aqui fazendo e trocando algumas ideias, experiências sobre a lição 7, cujo título é muito importante: o drama da depressão. Isso, queridos, queridas, me chamou muito a atenção ao estudar essa lição. Nós observamos o quão importante é o escritor tocar em temas importantes e sensíveis. Vimos aqui que o título principal da lição, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, aonde temas muito importantes são tocados, pincelados, alguns com maior profundidade, e nós estamos aqui nesta manhã buscando passar algumas informações que acreditamos será de grande valia para todos nós, sempre naturalmente com embasamento bíblico. Muito bem, introdução. Esta lição abordará de modo específico o tema depressão, conceituando-o, bem como trazendo seus sintomas e causas. Noutra ponta, apontará informações, atitudes e princípios bíblicos que muito contribuirão no tratamento desta doença. Eu sei, queridos, que nós vamos ter matérias à frente mais específicas até, mas esse tema, o tema da depressão, aqui fala, o tópico, o drama, e é realmente um grande drama, o drama da depressão. Nós poderíamos dizer que a depressão é considerado o mal do século 21. Eu vou trazer para vocês uma informação que é preocupante, mas o tema é esse e de alguma forma nós temos que adentrar. O suicídio mata mais que homicídio e desastres. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Queridos, queridas, observem. Enquanto estamos gravando esse vídeo, que será de aproximadamente 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos, pelo menos 45 pessoas estarão tirando a sua própria vida. Então, nós temos que se preocupar sim com essa questão, o drama da depressão. São temas importantes e que a Escola Bíblica Dominical está abordando, e eu tenho certeza que será de grande importância para todos nós. Tópico 1. O que é a depressão? Então nós vamos aqui estar abordando o que é a depressão. A depressão resulta de pressões biológicas e sociais que exercem funções que deprimem o sistema nervoso da pessoa, enfraquecendo-o. É um mau funcionamento do cérebro. Nesse tópico, queridos, eu quero aqui abordar inclusive um fundo histórico. Esse tópico ele passou por muitas informações, muitas discussões acadêmicas, discussões religiosas, discussões médicas, da área da psiquiatria, e tem sempre uma ótica de visão, uma forma de abordar. Então hoje nós reconhecemos, a ciência reconhece, especialmente a Organização Mundial de Saúde, reconhece que trata-se de um transtorno mental de comportamento. Mas isso hoje, tanto que o CID, o Código Internacional da Doença, é o CID-10. A primeira pessoa a descrever a depressão na história foi Hipócrates, que é um médico grego, considerado o pai da medicina, no século IV a.C. Lógico, naquela época não tinha o conhecimento, a profundidade que nós temos hoje, e ele chegou a essa conclusão a partir dos estudos de diversas doenças por meio de fluidos corporais que ele nomeou como fleuma, sangue, bile e bile negra, com seus respectivos humores.
as mudanças, né? Ele já naquela época classificava a saber, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Aliás, até pouco tempo atrás, a depressão também se confundia muito com melancolia, que era uma forma de você traduzir os estados depressivos. No século III a.C., Aristóteles também fez referência à melancolia, associando a sua ocorrência à criação artística, se referindo ao brilhantismo, inspiração e realização dos melancólicos. No século II, o médico Aretaeus descreve o paciente melancólico como alguém triste, consternado, insone. E lógico, temos que também fazer menção à Idade Média, quando a melancolia ainda não havia designado como depressão, passou-se a ser chamada como assídia. Assídia que tem o significado como apatia, preguiça, indiferença e enfraquecimento, característicos deste quadro. Inclusive, nesta época, assume fortemente a característica de pecado, o que não contribuía para a sua aceitação ou tratamento adequado. Apenas em 1680 surge pela primeira vez o termo depressão para designar um estado de desânimo ou perda de interesse. Então, queridos, isso é importante, esse fundo histórico, para mostrar justamente o aperfeiçoamento desses estudos da psicologia e da psiquiatria que abordam esse tema com maior precisão. Agora, à luz da Bíblia, nós também temos sim que fazer menção, e eu quero aqui nesse momento fazer a leitura de alguns versículos. A Bíblia textualmente não usa o termo depressão, mas fala com muita propriedade característica sobre as emoções humanas. E em alguns versículos bíblicos traz e descreve a tristeza profunda ou mortal. Temos lá, provavelmente escrito por Davi, Salmos de Davi, capítulo 18, versículo 4: tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Salmo 119, versículo 28: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 18: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Provérbios, capítulo 17, versículo 22: o coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Salmos, capítulo 31, versículo 9: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Aqui, queridos, nós observamos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, cito agora uma passagem do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele utiliza um termo muito forte. Está lá em Mateus 26, 36 e 39. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. A tradução que eu estou utilizando usa essa expressão. Então nós vemos aqui que a Bíblia sim fala dessas emoções, são emoções humanas, muitas vezes não compreendidas. Então essa lição ela é importante porque ela vai fazer essa abordagem. O que é depressão, os sintomas da depressão e as causas da depressão. Muito bem, estamos no tópico 1.1, os sintomas da depressão. Embora, queridos, eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Aliás, nossa igreja tem competentes psicólogos profissionais da área de atuação, mas a mim foi dado
a incumbência de estar aqui ministrando essa lição. Então, de alguma forma, nós vamos abordar alguns temas que eu creio que vai ser de valia para todos nós. E os sintomas da depressão? Os sintomas vão de manifestações leves a delírios psicóticos, incluindo risco até de suicídio, conforme nós já abrimos o nosso tópico da lição. Um dos sintomas da depressão é a redução ou perda da capacidade de ter prazer. Eu trouxe aqui alguns materiais que vai nos ajudar a nossa dissertação sobre esse tema. E aqui eu faço uso de um tema que diz: a psiquiatria se baseou principalmente em uma lista de sintomas para sua definição de transtorno depressivo. Então, alguém que tem 5 sintomas de uma lista que inclui humor deprimido, perda de interesse em atividades habituais, insônia, fadiga, apetite diminuído, incapacidade de se concentrar e sintomas semelhantes por um período mínimo de 2 semanas, é considerado como tendo um transtorno depressivo. Queridos irmãos, entenda o raciocínio. Não sou médico, não tenho competência para isso, não sou um profissional da área. Isso aqui é tese, é estudos, do assunto, e naturalmente a lição aborda. Nós não queremos aqui dar nenhuma receita médica, pelo contrário, embora a maior receita está aqui, a Bíblia Sagrada. Aqui diz também: para a depressão se caracterizar como problema clínico, é preciso que haja uma mudança qualitativa na vida da pessoa, sendo esse um estado duradouro e persistente por pelo menos 2 a 4 semanas, com impacto funcional relevante nas relações pessoais e funções educacionais e ou ocupacionais. Então aqui é um dado objetivo. Na nossa ciência, a ciência do direito, nós sempre buscamos informações objetivas, o que é importante para o deslinde do feito. Eu estou aqui dizendo numa questão processual discutida em juízo, nós precisamos de uma informação objetiva. Então eu trouxe aqui um dado objetivo que ajuda o nosso convencimento, o nosso entendimento. Queridos, 1.2, as causas da depressão: perdas relacionadas com a morte de um ente querido, desemprego, perda de status na vida profissional, aposentadoria sem o devido preparo. É muita questão, eu não vou ler tudo aqui porque não precisa, queridos. É muitas coisas que pode levar, qualquer acidente traumático e por aí vai, Então, disso tudo pode surgir um surto melancólico ou uma crise histérica, por isso que as causas, quem vai poder distinguir, estudar com profundidade é os profissionais da área. Mas eu estudando o tema, eu observei que até a perda de um pet, um cachorrinho, um gatinho, em algumas pessoas acaba gerando uma dificuldade de entendimento, de compreensão, de aceitação. O tópico 1.3 fala da depressão pós-parto. Justamente esse mal que acomete a pessoa, ela cria um problemão muito grande. Eu digo isso até porque na ciência do direito penal nós estudamos alguns tipos penais que permite-se uma forma de atenuação da pena, que chama abolitio criminis, que é justamente cometer o ato no estado puerperal. A mãe é ali com o filho recém-nascido, ela tem dificuldade de entendimento, dificuldade de compreensão, de aceitação, inclusive, do próprio filho. Então, queridos, isso hoje a ciência já entende como doença, é código internacional, está lá CID-10, e isso permite um melhor tratamento, Mas está na letra da lei, inclusive, essa figura. Queridos, já estamos no tópico 2, quadro clínico da sociedade. Em Romanos 1, capítulo 21 a 25, o apóstolo Paulo nos dá um panorama do quadro clínico da sociedade sem Deus. Que Deus continue guardando a nossa vida, a nossa alma, queridos. Mas a sociedade sem Deus, ela também caminha a passos largos para esse tipo de problemas. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala: porquanto
tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então esse é um quadro clínico, queridos, que a Bíblia nos revela e que nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje se troca o certo pelo errado. Nós estamos muitas das vezes envoltos nessas discussões, né? E aqui fala-se a troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral, dominou a sociedade. Então a essa época já se tinha esse panorama, que Deus continue guardando. Causas externas. A situação atual do mundo leva mais e mais à prática da cura da alma. De acordo com a previsão dos profissionais de medicina, psicologia, sociologia, esta necessidade irá aumentar com o decorrer do século, pois nossa civilização aumenta a neurose coletiva de ano em ano. É uma grande verdade. Este desassossego cresce favorecido por causas de certas tendências que hoje se fizeram universais e que são resultado típico da civilização em que vivemos. 2 pontos. Agitação dos centros urbanos, esgotamento intelectual, mundo materialista, regime competitivo, incompetência para defender-se de situações caóticas e gigantescas, aumento da agressividade e da violência, e por aí vai. Então são um quadro clínicos, causas externas da própria sociedade que pode levar ao surgimento desses tipos de problemas. Queridos, dentro dessa temática, eu quero aqui fazer uso, inclusive, de uma fala do psiquiatra Augusto Cury, que ele fala sobre esse tópico, onde cristãos que sofrem depressão e também sofrem com o preconceito. Ele disse que é preciso reconhecer os cárceres mentais, reconhecer as deficiências emocionais e procurar a ajuda de um psiquiatra ou psicólogo competente. Muitos cristãos sofrem de depressão e não se tratam. E segundo ele, a depressão é o último estágio da dor humana. Ele diz ainda, por isso que eu trouxe esse tema, achei importante, esse acréscimo, ele diz: existe um preconceito infantil por parte de muitos cristãos quando se trata desses assuntos. São poucos os que se submetem a algum tratamento com especialista e faz uso de medicamentos. Eu sempre digo que Deus deu sabedoria aos homens. A ciência está a nosso dispor e nós temos que fazer uso dela. Ele usa aqui um outro tópico que eu achei importante, que é a era dos mendigos emocionais. Há muitos mendigando o pão da alegria, sentindo fome de vida e de um estímulo maior para seguir em frente. Ele finaliza aconselhando as pessoas a manter suas mentes abertas, livres e saudáveis. No cérebro humano há mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. Isso me chamou a atenção. E ele faz uma última recomendação: abrace mais, julgue menos, elogie mais, critique menos, não aponte as falhas das pessoas. Quem aponta muitas falhas está mais apto para consertar máquinas do que a lidar com pessoas. Então, queridos, eu quero aqui fazer uso, e estou citando, lógico, esse profissional, porque acredito que isso vai servir para nós, pelo menos a título de informação e de conhecimento. Muito bem, estamos no tópico 2.2, a causa fundamental.
é o cerne da questão, o centro da questão. Qual é a causa fundamental? O afastamento de Deus e a desobediência às suas leis tem sido a causa fundamental que o homem na sua tolice faz. A pretensão de edificar uma sociedade sem Deus resulta nestas consequências trágicas. É necessário afirmar que o ser humano precisa voltar-se para Deus, mediante arrependimento e fé ao seu nome, sujeitando-se à sua autoridade, renunciar ao pecado e sua influência em sua vida. Louvado seja Deus! Então, queridos, no tópico do professor, ele coloca com muita propriedade: ou Deus governa ou o diabo governa. Se não está debaixo da cobertura de Deus e da proteção do Senhor, está à mercê de toda a atividade do diabo na sua vida. Muito bem, 2.3, decepção e desesperança. Uma leitura psicodinâmica. Aqui está uma palavra que eu não sabia. O que é psicodinâmica? Eu fui pesquisar. Conjunto de fatores de natureza mental e emocional que motivam o comportamento humano. Todo esse conjunto, então, queridos, de fatores, fazendo essa leitura, afirmaria que a sociedade atual provoca sentimentos de decepção e desesperança nas pessoas. Os cidadãos experimentam decepção ao convencer-se de que a sociedade a qual pertence não vela por seu bem-estar. Em consequência, estas pessoas reagem desenvolvendo altos níveis de ansiedade e sentimentos de perda, o que pode motivar que assumam um comportamento de autoconsumo religioso, quando ainda em sua ignorância recorrem a curandeiros, espiritualistas, gurus, yogas, meditação e outras práticas de ocultismo. Então, queridos, tudo isso, essa leitura psicodinâmica também são fatores que pode influenciar, e que Deus em Cristo Jesus nos guarde para que nós possamos ter sabedoria buscando sempre em Deus. Eu sempre digo, devemos se esforçar, são atos de esforço, sempre se aproximar da palavra de Deus, leitura, palavra de Deus, comunhão, oração, manter o contato, queridos. Essa é a receita que nós não podemos perder, e tenho certeza que Deus vai continuar guardando a nossa vida, a nossa alma em Cristo Jesus. Muito bem, estamos no tópico 3, como livrar-se da depressão. Para nós cristãos, alicerçados na palavra, os recursos da ciência também são importantes no tratamento da depressão, sendo às vezes usados por Deus em sua soberania para cuidar dos seus. Contudo, seja como for o tratamento, não substitui o relacionamento com Deus, pois Ele conhece o ser humano em sua totalidade. Queridos, nós não podemos nos afastar de Deus. Deus, Ele tem a cura para as nossas almas. Lógico, se for preciso, o medicamento que o doutor, o médico, o psiquiatra receitar, utilize dentro da prescrição médica, porque tudo isso vai servir. Aqui também nós temos o tópico 3.1, o bom senso. É preciso haver bom senso no tratamento. Não se pode desconhecer que muitos problemas que comprometem a vida psíquica precisam de tratamento paralelo, com o uso de medicamentos e outras terapias. Há situações de certa gravidade que não se resolve apenas com remédios ou somente com terapias alternativas. Não se pode ignorar, na lição do professor fala, que nem todos os pacientes deprimidos respondem à medicação recomendada por médicos psiquiatras. As estatísticas têm demonstrado isso, e também há casos de pacientes que se recusam, até por objeções pessoais ou porque desenvolvem efeitos colaterais.
3.2, estamos já quase caminhando para o final. Diagnóstico e terapia. Especialistas afirmam que 80% das enfermidades físicas são causadas por problemas psíquicos. O índice forte, alto, queridos, 80%. Vasculhar o subconsciente não significa necessariamente conseguir mudanças em todo tipo de situação na nossa vida. Se não encararmos a verdade, nós não recebemos a cura. Há um versículo bíblico que todos nós conhecemos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que importante. Eu uso muito uma expressão: a verdade está acima da justiça. Eu uso isso muito nas minhas redações de peças e isso me chama a atenção, porque é a grande verdade. A verdade está acima da justiça e com ela nós vamos vencer. Deus nos criou e como um médico cirurgião sabe onde o seu bisturi deve cortar para arrancar nossa doença e nos curar. Jesus afirma que Ele é ungido de Deus para trazer cura a todos os que precisam, consolá-los, dar óleo de alegria e vestes de louvor. Louvado seja Deus! Cremos na vitória, cremos na bênção que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Tópico 3.3, agora sim, queridos, queridas, estamos no último tópico da lição: perigos da racionalização. Freud, considerado o pai da psicanálise, disse que o sentimento de culpa é causado pela religião. Muitos eliminaram a religião e os seus conflitos aumentaram. Não consideram o pecado como algo existente, mas sim causado pela religião que restringe certas condutas. Estas respostas não satisfazem o homem, pois no íntimo ele sabe que é culpado. O sentimento de culpa está no coração do homem. Toda culpa ou é perdoada ou é paga. A psicologia moderna tenta tirar o sentimento de culpa do paciente, dizendo que o culpado não é ele, mas as circunstâncias, o meio ambiente em que viveu é que o levou a ser ou fazer determinada ação. Texto do professor, aqui inclusive nós temos uma informação a mais que eu faço questão de fazer a leitura, que diz: a palavra de Deus revela que a confissão de pecados, tanto a Deus como aos ofendidos, também reflete na saúde do ser humano. E é verdade, queridos, eu trouxe aqui mais informações. O pecado nos leva à depressão, porque não é apenas uma violação arbitrária de regras, é uma violação da finalidade proposta por Deus ao nosso próprio ser. A confissão elimina a culpa e a ansiedade causadas pelo pecado e nos traz a cura. Isto, queridos, tem embasamento bíblico. Está lá em Tiago 5, 14 a 16, que eu vou ler. Escute, preste atenção, é muito importante. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, olha a importância. E também nessa mesma linha de pensamento, aqui eu trouxe uma informação: o pecado nos vicia. O filósofo grego Aristóteles falou sobre isso. Nós somos o que fazemos repetidamente. O pecado cria uma propensão ao pecado. As pessoas não apenas mentem, elas se tornam mentirosas. Nós não apenas roubamos, nós nos tornamos ladrões.
Isso quer dizer, queridos, que o pecado vicia. A ruptura com o pecado nos redefine, permitindo que iniciemos novos hábitos de virtude, que não são virtudes, mas é o pecado e que pode nos levar à depressão. Que Deus nos guarde, que Deus continue guardando as nossas vidas, porque só Ele é que pode nos libertar. Aliás, Jesus Cristo é a nossa libertação. Conclusão: o cultivo de uma vida espiritual plena com Deus através de Jesus Cristo é fundamental para superar a depressão, qualquer que seja o tipo de tratamento a ser adotado. A busca em soluções místicas nunca resolve o problema, além de agravar a situação. Eu quero, queridos, primeiro agradecer a paciência de todos vocês que estão aqui assistindo, e isso é muito importante. E eu quero finalizar aqui com uma leitura bíblica de 2 versículos bíblicos que está lá em Zacarias, escrito por Zacarias. Uma delas inclui um convite do Senhor. Zacarias 9, versículo 12, tradução Bíblia Viva. Venham para um lugar seguro, vocês que são prisioneiros. Aqui há esperança. Eu prometo 2 alegrias para cada tristeza que vocês passaram. Zacarias 10 e 11. Eles atravessarão em segurança o mar da angústia, porque eu segurarei as ondas. Louvado seja Deus. Então, queridos, eu encerro finalizando com esses 2 versículos bíblicos. Assim, eu oro para que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um que está assistindo esse vídeo e que de alguma forma possa ser de valia e de enriquecimento espiritual. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos nós. Muito obrigado.